Salve, salve alunos do 8º ano do Colégio MCE. Nesse vídeo nós iremos revisar um conteúdo estudado na unidade 5 da nossa apostila, que consiste na Era Napoleônica. O consulado, ele abrange os anos de 1799 a 1804. A principal característica do consulado é que, nesse período, a forma de governo ainda era a república. Napoleão ele garantiu a estabilidade econômica da França, além de consolidar o capitalismo a fim de combater a Inglaterra. Napoleão ele cria o Banco da França, responsável por ceder créditos e incentivar a indústria. Napoleão, como ele era um cara muito sagaz, ele não deixou de lado o apoio da igreja. Tanto que nesse período ele assinou acordos com o Papa. Assim, o Estado ele não iria confiscar as terras da Igreja Católica, desde que a Igreja Católica tranquilizasse o povo e servisse como uma das bases de apoio para Napoleão Bonaparte. Além disso, Napoleão ele cria o Código Civil Napoleônico, onde ele assegurava a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada, a proibição de greves e o restabelecimento da escravidão. Através de um plebiscito, Napoleão foi declarado cônsul vitalício, até que, anos depois, ele organiza um novo plebiscito e, por meio desse plebiscito, ele foi proclamado imperador dos franceses, inaugurando uma nova fase que nós chamamos de Império. Bem, o Império ele abrange os anos de 1804 a 1814 e, com o apoio do povo através de um plebiscito, a França ela entra de novo na monarquia. Nesse sentido, a corte ela seria constituída por membros da alta burguesia, membros da elite do exército e por alguns da antiga nobreza que simpatizavam com os ideais napoleônicos. Durante esse período das guerras napoleônicas, a França ela ampliou muito seu território. Por outro lado, a Inglaterra, que era um inimigo histórico da França, sempre foi o rival e o principal alvo durante esse período. A fim de diminuir o poder econômico da Inglaterra, o Napoleão ele declara o bloqueio continental, ou seja, o bloqueio continental era uma proibição dos países da Europa continental de comercializar com a Inglaterra. Caso fizessem, teriam os países invadidos e os governos destituídos. Ou seja, assim, o plano de Napoleão era fazer com que a Inglaterra não tivesse mais exportações, causando uma crise industrial e uma crise econômica nesse país. Só que, porém, paulatinamente, os países aliados da França, como a Rússia, foram tendo suas economias quebradas devido ao fato de que a França ela não tinha condições de suprir, principalmente, as necessidades econômicas desse país. Só a Inglaterra ela tinha condições. Tanto que em 1812, o czar Alexandre I ele rompe o bloqueio continental. A França, para se vingar, em contrapartida, ela invade a Rússia. O czar Alexandre I ele utiliza a tática da terra arrasada, ou seja, fazer com que a população russa destruísse qualquer plantação ou abrigo que pudesse servir ao inimigo francês. Quando Napoleão ele chega na Rússia, ele chega em pleno inverno, as tropas não estavam equipadas, não tinha alimentos, os animais começaram a morrer de frio. Então, isso acabou levando à derrota do exército francês pela fome e pelo frio dentro do território russo. Ao retornar na França em 1813, o Napoleão ele havia decidido abdicar ao trono e ele iria se exilar na ilha de Elba. O período conhecido como os 100 dias, também conhecido como o governo dos 100 dias de Napoleão, marca o período do retorno do imperador francês, Napoleão I, ao poder, após a sua fuga na ilha de Elba. Tanto que Napoleão ele chegou em Paris em 20 de março de 1815. Só que os inimigos de Napoleão, eles resolveram dessa vez eliminar Napoleão de forma definitiva. Com isso, eles formaram a 7ª coalizão. Era a união dos exércitos da Inglaterra, da Rússia, da Prússia e da Áustria. Então essa 7ª coligação lutou contra o exército de Napoleão Bonaparte e no dia 13 de março, 7 dias antes do Napoleão ele marchar na capital, os dignatários europeus declararam ele como um fora da lei. Então, ou seja, esse período viu o grande último conflito
digamos assim, né, da era napoleônica, que foi a Batalha de Waterloo. E nessa batalha, o Napoleão, ele perdeu. Sendo assim, os aliados, eles ocuparam Paris, eles restauraram a monarquia francesa, eles deram, né, principalmente o poder à família Bourbon, e o Napoleão ele foi levado ao exílio novamente, só que dessa vez Napoleão ele é enviado para uma ilha lá no litoral do Atlântico Sul, conhecida como Ilha de Santa Helena. E nessa Ilha de Santa Helena, o Napoleão ele ficou até a sua morte no ano de 1821. O Congresso de Viena foi uma reunião formada pelos países europeus, pelas nações que haviam derrotado Napoleão Bonaparte, com o objetivo, né, principalmente de tentar restaurar as fronteiras da Europa nos períodos, né, anteriores à Era Napoleônica e à Revolução Francesa. Após o fim da Era Napoleônica, ocorreram muitas mudanças políticas dentro, né, do cenário político mundial. Os países vencedores, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido, sentiram-se a necessidade de selar acordos para, né, garantir uma paz e uma estabilidade política na Europa. Já, né, que os momentos em que ocorriam instabilidades, sempre temia-se a ocorrência de uma nova revolução. Foram adotados uma nova política como instrumento de ação. Nós temos a política de restauração legitimista e as compensações territoriais, e os instrumentos de ação como a Santa Aliança, que era uma aliança formada pela Áustria, Prússia e Rússia, que pretendia restabelecer o antigo regime, restabelecer a antiga ordem absolutista. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.